Estabelecido o quórum, declaro aberta a sessão do Tribunal Pleno do TRT da 22ª Região deste dia 1º de março de 2023. Recording in progress. Podemos apregoar o primeiro processo. Vamos dar preferência da desembargadora Liana Ferraz, sim, ela pode aproveitar o tempo dela posteriormente. Número de ordem 7, relatora doutora Liana Ferraz, processo 80.486, dígito 66/2022, 000, impedimento doutor Edilson e doutor Giorgi. Não tem pedido de sustentação, ordem 7. Não tem pedido? Bem, Não. Pois não, presidente. Não, doutora. Trata-se de uma ação rescisória embasada em violação literal de lei, visando desconstituir acordo deste tribunal que, conhecendo e sanando contradição em sede de embargo de declaração, imprimiu efeito modificativo e declarou a prescrição quinquenal do FGTS. Eu estou entendendo que o autor da ação rescisória não apontou qual dispositivo de lei foi violado para justificar o manejo da ação rescisória. Ele alega basicamente o artigo 5º da Constituição, que é de alta abstração e generalidade, e a lei do FGTS. Como a ação e súmulas que não são vinculantes e que eu não poderia, em tese, dizer que se equipara à norma jurídica. Então, nesse sentido, por entender que falta uma condição de ação, eu entendo que não é possível o corte rescisório. E também porque, nesse sentido, há até inclusive uma súmula do TST que veda expressamente a ação rescisória, nessa situação, dizendo que nesse caso de situação, violação literal de lei, é indispensável a súmula 408 do TST. É indispensável a expressa indicação na petição inicial da norma jurídica manifestamente violada, por se tratar de causa de pedida rescisória. Nesse caso, o autor não indicou nem o dispositivo de lei que ele entendeu violado. E não podemos aqui usar aquele princípio da juria novit curia, né? Então, por essa situação, eu entendo que não é possível o corte rescisório, por faltar a expressa indicação do dispositivo de lei violado. É o meu voto. Desembargador Meton. Doutor Técio, pela ordem. Verifiquei aí, desembargador. Bom dia a todos. Que há uma divergência inaugurada pelo desembargador Meton, qual inicialmente eu me associei. Se o desembargador Meton puder tecer maiores comentários. Desembargador Meton. Presidente, já houve no passado, situação idêntica envolvendo a dita CEPISA. Eles requereram adicional de periculosidade e questão de hora extra com caráter continuado, e o tribunal fixou que o regime de hora extra que desse mais de 6 meses por ano era considerado não eventual, quando integrado o salário, e pacificou isso. Mas alguns julgados passaram sem esse corretivo. E aí utilizaram a rescisória para exatamente igualar os outros. E o tribunal acolheu, consertou essas situações via rescisória. É o mesmo caso aqui. A prescrição, indubitavelmente, do caso é trintenária, porque tinha uma ação pendente, né? Uma ação judicial de 2012, ação coletiva. E ele alega violação
da Lei 8.036. A Lei 8.036 realmente diz que a prescrição é trintenária. Aí o Supremo julgou inconstitucional parcialmente para dizer que é quinquenal, mas preservou as situações em que era trintenária, que é o caso exato. Ele alega violação, Lei 8.036, que ela diz expressamente a prescrição trintenária, que está dentro da ressalva do voto do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu estou acolhendo essa rescisória. Essa situação de consertar alguma coisa que passou, que não é a jurisprudência dominante da Corte, consertar pela via rescisória. Já não é a primeira vez o caso, e eu estou relembrando esse caso. É indubitavelmente trintenária, e a dele passou aqui como sendo quinquenal. Dispositivo expresso é o da Lei 8.036. Então, doutor Técio, Vossa Excelência... Eu verificando aqui, realmente, a norma jurídica lá do artigo do inciso 5º, né, ela permitiria esse falácia aí da súmula, né, mas como a relatora indicou, de fato, não houve a indicação precisa, né, na petição inicial acerca dessa circunstância, desse dispositivo, desse verbete. Então, refluindo aqui do que eu havia consignado, eu vou acompanhar o voto da relatora. Doutor Arnaldo Bozon. Doutor Meton já proferiu o voto, né? Já. Gente, doutor Meton tem razão na matéria de fundo, mas há um mau aparelhamento da ação rescisória, então acompanho o voto de relatoria. Então, presidente, então seria a improcedência, seria o não admissibilidade, né? Doutor Edilson. No caso aqui? Sou impedido. Ah, sim, doutora Basilisa. Eu vim acompanhar a divergência com relação ao mérito, né, doutor? Eu realmente, analisando o fato, entendo que é a trintenária. Agora, essa questão aí da admissão aí é que realmente aí complica aí, né? Mas eu acho justo que se adote a trintenária. Eu vou manter meu voto acompanhando o doutor Meton. Então, por maioria, julgada procedente a ação rescisória. Improcedente, né? Improcedente a ação rescisória. Ou é procedente? Improcedente a ação rescisória. Número de ordem 9, relatora doutora Eliana Ferraz, processo 80.523, dígito 93.2022.000, impedimento doutor Jorge, doutora Basilissa. Com a palavra, a desembargadora Eliana Ferraz. Pedido, licença, só para completar, pedido de sustentação da doutora Ana Isabelle, mas eu não a vejo na sala. Ordem 9. Pois não. G3, Telecom? Pois não, presidente. Aqui é aquela matéria conhecida, por nós todos conhecida, da produção de prova pericial, mas houve uma desistência posterior na produção da perícia médica. Então, eu entendi aqui, acrescentei ao voto a primeira opção para a perda de objeto do mandado de segurança. Tem advogado inscrito para sustentação oral. Já não cabe mais, tá? Já passou. Não. Então, doutora, eu vejo divergências aqui pela denegação da segurança, né? Em vez de extinção. Presidente, é que a doutora Liana lançou Uma nova opção de nova voto. opção de voto que foi acolhida. Exatamente, a divergência era anterior. É o 9. É porque posteriormente é que houve esse fato novo e isso motivou a que eu fizesse uma outra Então, opção. essa primeira opção doutora? É, a primeira opção. Então, por Ausência de interesse. Não admite a segurança, uma mandado de segurança por ausência de interesse de agir superveniente.
extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Ou não? Doutor Arnaldo já O Arnaldo já acompanhou. declinou aqui a primeira opção, tá por escrito. Então, por unanimidade. Próximo. Eu acho que os meus votos já acabaram, né, presidente? Eu vou me retirar, peço licença. Agradeço aí a todos. Muito obrigado, doutora Liana. Um bom trabalho. Obrigada. Número de ordem 1, relator doutor Arnaldo, impedimento doutor Edilson, processo 973, dígito 71-2021-004, pedido de sustentação de ambas as partes, doutor Flávio Soares pela parte agravante, doutora Lívia de Almeida pela parte agravada. Ordem 1. Desembargador Arnaldo. Aí, para liberar o processamento do RO em demanda coletiva, atuação do sindicato como substituto processual, eu estou provendo para destrancar o RO e determinar o seu processamento. A decisão se apresenta unânime no momento. E doutora Flávia não tem advogado inscrito, né? Tem a doutora. Assim, então, vamos ouvir. Bom dia, Então, tem excelentíssimos. doutor Flávio que tem, pela ordem, a preferência para sustentar. Investe, né, Mar? Já que Desembargador tem, já está favorecendo o doutor Flávio. Ele está então, ausente, né? Eu estou presente. Estou aqui presencialmente. sim. Vamos inverter até para prestigiar também a presença de quem. Obrigada, doutor. Bom dia, excelentíssimos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, a quem cumprimento na pessoa do excelentíssimo presidente, doutor Marco. Bom dia a todos, ao excelentíssimo membro do Ministério Público aqui presente, a todos os servidores deste tribunal e aos colegas advogados que aqui se encontram virtualmente ou presencialmente. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contrarrazoou o agravo de instrumento em recurso ordinário interposto pelo Sintec de Piauí, alegando o seguinte: primeiramente, que a jurisprudência desse tribunal e do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que as pessoas jurídicas possuem o direito à dispensa do preparo, à gratuidade, ao benefício da justiça gratuita, mas não da mesma forma das pessoas naturais. É necessário que se faça a devida comprovação nos autos, o que não ocorreu nesse processo. Quando se trata de pessoa jurídica, mesmo a entidade sindical, não pode haver a mera presunção da miserabilidade econômica. Vejamos só, o Sintec de Piauí é uma entidade sindical que possui mais de 1.000 filiados. Recebe centenas desses filiados a contribuição mensal sindical e a contribuição assistencial anual. Além disso, recebe honorários assistenciais em diversos processos que tramitam exatamente aqui nesta casa, neste tribunal. Então, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos defende que não seja aplicada a presunção de miserabilidade econômica, de miserabilidade do Sintec de Piauí. Nós trazemos à colação, inclusive, a jurisprudência dessa corte, nos autos do processo 2059, dígito 59 de 2016. Nesse processo, essa corte emitiu um acordo no seguinte sentido: a justiça gratuita, embora relacionada como regra geral à figura do empregado, pode ser conferida também às pessoas jurídicas, desde que efetivamente comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, o deferimento da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica tem caráter excepcional e exige a comprovação efetiva
do estado de miserabilidade, o que não ocorreu no caso. Portanto, indefere-se o pleito em questão. Assim, excelências, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos requer a vossa atenção para essa jurisprudência do próprio TRT 22, do sentido de não admitir a mera presunção da miserabilidade da entidade sindical para fins de benefício da justiça gratuita. Ademais, nós também requeremos que o tribunal considere que o próprio Sintect Piauí, no seu agravo de instrumento, admitiu que a presente ação é de cumprimento, não é uma ação civil pública e que ela versa sobre direitos individuais homogêneos e não sobre interesses difusos e coletivos. Por conta disso, está lá, no agravo de instrumento do Sintect Piauí, admitindo que se trata de direito individual homogêneo. E nós sabemos que na lei que disciplina a ação civil pública, artigo 1º, inciso 4º, a previsão para a ação civil pública trabalhista é para a defesa de interesses difusos e coletivos. O que não é o caso, doutor Arnaldo, por gentileza, peço que o senhor atente para esse detalhe. O que não é o caso. Se trata de direito individual homogêneo. O Sintect admitiu isso. Portanto, nós entendemos que o artigo 18 da lei que disciplina a ação civil pública não se aplica ao caso em comento. Por essa razão, ao lume de todo o exposto, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos requer o não provimento do agravo de instrumento aviado pelo Sintect Piauí. Nesses termos, pede e espera deferimento. Muitíssimo obrigada. Doutor Flávio, o senhor vai sustentar também? Aliás, está no mesmo polo, né? Eu queria saber, doutor, após a sustentação da doutora Lívia, se vai haver alguma mudança por parte do tribunal, ou se não, nesse caso específico, para a gente declinar. Se houver alguma mudança após a sustentação da doutora Lívia, nós podemos fazermos a sustentação. Vamos ouvir, então, o doutor Arnaldo Bozon. Presidente, tutela coletiva abrange direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos. Portanto, nesse regime, a isenção em demanda coletiva é abrangente. Mantenho o voto. Doutor Tércio. De acordo com o relator. Doutor Meton. É unânime, né, presidente? Então, decisão unânime. Não tem alterações. A gente declina, então, doutor Marcos. Então, proclamado o resultado nos termos do voto do desembargador Arnaldo Bozon. Número de ordem 4, relatora doutora Basilissa, processo 80.410, dígito 42/2022. Pedido de sustentação oral pela parte autora, doutora Catarina Queiroz. Ordem 4. Doutora Basilissa. Pois não, doutor. Aqui se trata de uma ação rescisória em que o município de Pio Nono pretende efeito suspensivo à sentença de 1º grau no processo 2018 da Vara de Picos. Ele está alegando que houve vários erros na conta de liquidação. Eu estou admitindo a ação rescisória, dizendo que tem erro de fato e violação à coisa julgada, com base no artigo 966, incisos 4 e 8º do CPC. E, após a análise, a gente verificou que na conta realmente havia vários equívocos, porque constou exequentes que não constavam do título executivo, gente que já se encontrava aposentado, gente que está de licença, gente que não trabalhava no segundo turno. Então, nós estamos dando pela procedência da ação rescisória para ajustar a conta de liquidação, suspender os atos executórios, está no precatório, para ajustar a conta. A forma do pedido mesmo, viu, doutor?
Doutora Catarina, essa decisão ela está unânime. Há interesse de sustentar? Não, desembargador, só constar a presença mesmo. Presidente, Obrigada. eu tinha uma pequena divergência, até conversei com a doutora Basilissa em relação aos honorários e às custas. Seria isenção por força lá da lei da ação civil. Sindicato. Doutora Basilissa, Assim, eu queria consultar os colegas que me acompanharam, se tem algum problema eu encampar a sugestão do doutor Técio de Mas aqui não é uma isentar. ação. Aqui não é uma ação coletiva, é uma ação rescisória. verdade. Mas doutora Basilissa, acho que a ponderação, a meu sentido, do doutor Técio, é bastante pertinente, porque aqui envolve atuação sindical em demanda coletiva. Ainda que, como sujeito passivo, o sindicato atua aqui em demanda coletiva. Portanto, a procedência da ação rescisória implica isenção da entidade, porque ela não está aqui em defesa de interesse próprio, mas interesse da classe. Então, seja do polo ativo ou passivo, a gratuidade está assegurada. Datíssima vênia, eu não voto, doutor. Eu concordo com Eu não voto, mas eu concordo com o doutor Bolzon pelo seguinte: é um dos raros exemplos de legitimação extraordinária no polo passivo para a defesa de direitos coletivos. Muito bem, então eu quem voto trata com o muito doutor bem disso Técio, doutor Do Carlos Wagner, né? Bolzon. Sim. Doutor Carlos Wagner fez uma dissertação de mestrado Exatamente. extraordinária. Então, quer dizer, o resultado é pela procedência da rescisória nos termos do voto, Estou encampando mas aí isentando o sindicato, o réu de pagamento Custo, das despesas despesas, processuais. honorários e custos. Eu vou encampar e vou Com a minha divergência, presidente. divergência do doutor Jorge. É uma ação rescisória, não tem nada a ver com processo coletivo, apenas se está corrigindo, na verdade, se está corrigindo um ato judicial, né? Que incluiu, né, essas pessoas aqui que não foram favorecidos pela coisa julgada. registrada divergência parcial do desembargador Jorge Alain. Certo. Mantenho que declinarei da sustentação. Obrigada, bom dia. Número de ordem 10, relatora doutora Basilissa, processo 80533, dígito 40.2022.000, pedido de sustentação, doutor Wilson Gondim, pela parte impetrante, ordem 10. Tudo bem, aqui é um MS e a matéria é honorários periciais. A parte impetrante está assim surgindo com decisão de primeiro grau que determinou que o hospital reclamado antecipasse honorários periciais. Eu estou admitindo o MS, estou revogando a liminar que foi concedida aqui, certo? E o argumento é no sentido de que é para viabilizar a produção de prova técnica necessária para deslinde da questão posta no juízo e também não retardar a solução da demanda. Então, a solução é essa, doutores: admitir, revogar a liminar, denegar a segurança. Nós temos uma divergência apenas. Então, eu creio que o doutor Wilson Gondim deseja fazer sustentação. Excelência, eu acredito que vou fazer apenas uma ponderação e acredito que o tribunal irá acolher. Na pauta passada do pleno, foram 2 MS, desembargadora Basilissa. Um do Hospital São Pedro e um do Hospital Médio Mágico. O do Hospital Médio Mágico que foi julgado na sessão passada, a conclusão foi: o processo já está concluído para a sentença, a perícia já foi realizada, o perito já foi pago, então foi a perda superveniente do objeto. E esse é exatamente igual. Não tenho essa informação, doutor, aqui. Realmente não tenho. O advogado tem fé pública e fala da tribuna. Doutor Gondim, A só gente- um questionamento. Nesse caso aqui, a liminar foi deferida em favor de Vossa Excelência, do seu Isso. constituinte. Isso. Então, entende-se que a prova, então, a perícia não teria sido realizada, né? A perícia foi realizada. Eu não tenho essa informação. Então, eu retiro de pauta para... Não, mas- Não tenho.
Se perdeu. Vai ficar totalmente divergente em situações postas iguais. Então, eles têm até a mudança de um número. É o 823 e o 822. Do mesmo grupo econômico, situações absolutamente iguais, conclusas a julgamento no mesmo dia. Eu não tenho essa informação, doutora. Inclusive, eu pedi para o meu assessor verificar como está tomando segurança. Eu sempre peço para examinar realmente as questões de perda de Eu objeto. acho que a prudência é saber, retirar de pauta e face da ponderação que o ilustre advogado fez. Doutora Basilissa vai retirar? Retiro, doutor. Então, retirado de pauta para examinar essa questão. Obrigado. Número de ordem 2, relator doutor Arnaldo, impedimento doutora Basilissa, processo 1170, dígito 23, 2021-005. MPT recorrido, ordem 2. Ordem 2. Não, doutora. Impedimento, a senhora. Ah, sim, desculpe. Relator doutor Arnaldo. Não, deixa mesmo. Desembargador Arnaldo, né? Presidente, três temas. A legitimidade do Ministério Público do Trabalho para a promoção da ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos e coletivos. Estou rejeitando a preliminar. ACP, transporte coletivo de passageiros, descumprimento de obrigações pelo poder concedente, crise da Covid, atraso e ou não pagamento de parcelas contratuais, rescisórias e recolhimento do FGTS, invocação de força maior como justificativa para o inadimplemento. Assunção pelo empregador das obrigações do contrato. Não dá para transferir a responsabilidade para o poder concedente. Ação civil pública, tutela inibitória, fixação de astrentes, Já foi feito. estou desprovendo. Então perdeu o objeto mesmo. Então é conhecendo e negando o provimento. A decisão está unânime. Acho que ninguém deseja mudar o voto. Então, o MPT já abre mão de sustentar. Tem mais alguém? Então, proclama-se o resultado nos termos do voto proclamado aí pelo desembargador Arnaldo Bozon. Número de ordem 11, relator doutor Meton, processo 80586, dígito 21, 2022-000. MPT impetrado. Ordem 11. Desembargador Meton. Presidente, eu fiz aqui duas opções de voto. Uma delas é a segunda. Mandato de segurança, decadência. Superado o prazo de 120 dias para a impetração do mandato de segurança, opera-se a decadência. Então, doutor Meton é segurança denegada por decadência, né? E não tem divergência registrada, então. Doutor Tess, parece que Vossa Excelência não registrou o voto. O desembargador Edilson está votando aqui na primeira opção, né, desembargador Edilson? E eu também, parece. Então, doutor... Exatamente, doutor. Segurança denegada. Eu também. Eu no meio. Segurança denegada, né, presidente? Segunda opção. Desembargador Meton, aqui só um questionamento. Esse ato foi único do bloqueio? Para mim seria... Olha, eu estou dizendo assim, o impetrante pretende, através de mandamus, liberação de suas contas. A constituição aludida decorreu da falta de cumprimento do acordo. O MPT solicita declaração de decadência, argumentando que o presente mandato de segurança ataca ato praticado em 12 de 5 de 2022. Somente em 11 de 11 de 2022 ocorreu a impetração. Pois é, o que eu questiono é se foi o ato único ou se era mês a mês esse bloqueio. Porque sendo mês a mês, renovaria-se. Diga aqui. O impetrante teve ciência do ato impugnado em 5 de maio. E impetrou em novembro.
Esse detalhe que Então, mas você tem levantou... diferença na segunda opção? Eu fiquei procurando divergência aqui entre a primeira e a segunda opção. Parece que não há. São duas opções totalmente de conclusão diferente. Se acolher a decadência, é uma. Se não acolher... Aí vai para a primeira. O primeiro diz, admitir a ação mandamental e extinguir o processo com julgamento do mérito. O segundo diz, admitir a ação constitucional, rejeita a decadência, certo? Sim. Eu devia ter colocado essa segunda opção em primeiro lugar, né? Proclama-se em qual opção, doutor Meton? A segunda. Segunda opção, vencido... Entendeu? Primeira não, doutor Meton? É a segunda, é denegar por decadência. Denegar por decadência, vencido alguém? O desembargador está votando na primeira. Vencido o desembargador. Vista rapidamente, bem que só para eu conferir essa situação, se foi mês a mês. Doutor Arnaldo, doutor Edilson e doutora Basilissa estão na primeira. Ó, o desembargador Tess está... Desembargador Tess, isso aqui não é parcela de direito vencível mês a mês, não. É um bloqueio em execução. Isso, é o que eu tô verificando se foi não existe bloqueio bloqueio único. em execução mês a mês, não. Existe a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Não, doutor Jorge, aqueles bloqueios de salário mês a mês para pagamento de execução, não existe, eles não ocorrem existe mês a mês, é isso que eu tô existe falando. uma ordem de bloqueio. Chamada teimosia, né? Que fica todo mês existe a ordem de bloqueio. Se não, a ordem de bloqueio não atingir o valor completo, aí ela se mantém até atingir o valor do bloqueio. Mas a ordem é uma só, né? É uma só. Vossa Excelência agora me tirou do prego. A ordem do bloqueio é uma só. A ordem do bloqueio é uma só. Acontece, realmente a ordem é uma só. Ainda que a teimosia fique, mas a ordem é uma só. Certo, tudo bem. Eu devia ter colocado em primeiro doutor lugar. Meton, Vossa Excelência agora transformou a segunda opção em primeira? Em primeira. Então, aprovado o voto com base na segunda opção. Na primeira, doutor Basílio? Não é a primeira, não? É pela decadência, pronto. Pela decadência. Pela decadência, né? Então, é a segunda opção. Mas, alguma divergência registrada? Nesse não, então é unanimidade. Foi 180 dias que ele utilizou para... O próximo... Era 120, né? Só para ficar claro, presidente, não vamos à emenda, vamos à opção no final do voto do relator. Exatamente. Na verdade, é a segunda opção. Segunda opção. Depois a doutora Flávia fica toda confusa aí. Está lá embaixo as duas, primeira e segunda, então não vamos esquecer a emenda. Segunda opção. Exatamente. Ok, obrigada. Número de ordem 3, relator doutor Marco, processo 272, dígito 73-2022-102, e doutor Tess na presidência. Não há pedido de sustentação. Ordem 3. Na presidência, desembargador Tess, né? Com a palavra, relator. Eu trouxe esse processo ao pleno apenas para o próprio pleno decidir se ele deve ir para a turma ou se deve permanecer no pleno. Por quê? Porque na questão de fundo, nós já temos decisão no mesmo sentido em que eu estou votando. O próprio pleno já também se manifestou sobre o tema. Então, a questão é o seguinte, o reajuste dos professores nacional, o piso nacional, foi concedido mediante ato administrativo. Houve questionamento por ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal disse na ação que não há incompatibilidade do ato administrativo com a Constituição. E, na primeira instância, no entanto, quando essa ação foi ajuizada, o juiz julgou improcedente o pleito porque entendeu que a norma é inconstitucional. Houve recurso ordinário, naturalmente, discutindo contra a declaração de inconstitucionalidade, portanto, sustentando a constitucionalidade e de já questionando o indeferimento do reajuste. Meu voto está aqui tanto para dizer que a norma é constitucional,
Mas não porque eu estaria entendendo que sim, porque o Supremo já tem decisão vinculativa em ação direta de inconstitucionalidade, com efeito, portanto, erga omnes, e eu não poderia, como juiz, né, de primeiro grau, se fosse, declarar essa inconstitucionalidade. E o tribunal, portanto, também tem que reverter essa decisão na parte que declarou inconstitucional, para dizer que a norma é, sim, compatível com a Constituição, já que há uma decisão do Supremo. Para dizer isso, eu fiquei em dúvida se caberia ao pleno ou se caberia à turma. Mas é muito comum a turma simplesmente, quando está diante de uma norma já declarada constitucional ou inconstitucional pelo Supremo, não trazer essa questão para a reserva do plenário. Por quê? Porque a decisão do Supremo já resolveu a questão. Aí, então simplesmente vai dar cumprimento, né? Simplesmente isso. Eu acho, presidente, que a decisão do Supremo declara em abstrato a inconstitucionalidade. Nós vamos declarar no caso concreto aqui, é diferente. Eu acho que quem pode mais pode o menos. Eu registrei o pleno pode aí, julgar a doutor questão. Meton. Já está no pleno, né? Julga a questão lá. É desembargador. Vai. A gente poderia simplesmente passar para julgamento do mérito da causa, né? Eu acho que aqui tem reserva de plenário, porque Exatamente. Eu insisto na incompetência do plenário e o faço de forma fundamentada. Veja bem, todo magistrado, todo cidadão, ao aplicar uma norma jurídica, ele aplica, obviamente, também a Constituição. Fosse assim, toda a matéria estaria reservada ao plenário de uma Corte de Justiça. Veja bem, o incidente de arguição de inconstitucionalidade tem rito e não foi suscitado no processo. O que está se aplicando aqui é o direito e não há formalização desse incidente, não há justificativa para o deslocamento para o pleno na medida em que o incidente não foi suscitado e não está sendo processado. Toda vez que um magistrado for um magistrado, um colegiado for aplicar a Constituição, ele tiver que trazer para o plenário, evidentemente que vai haver uma subversão do rito e da competência, a incidência aqui do princípio do juiz natural, competência da turma. Presidente, eu queria um esclarecimento. Vossa Excelência me falou que a questão envolve o reconhecimento da inconstitucionalidade de um dispositivo. A questão é essa, envolve ou não envolve? Se envolve, a competência é do pleno. Se o juiz, se o órgão julgador, para julgar a demanda, tem que se pronunciar sobre a constitucionalidade do dispositivo, tem reserva de plenário. É diferente. É óbvio que quando se aplica, quando se julga uma questão, se aplica um dispositivo do ordenamento jurídico. Não, e até, corrijo, não se aplica um dispositivo, se aplica todo o ordenamento jurídico. Aí é bom que se esclareça. Temos ou não que nos manifestar sobre questão de constitucionalidade, presidente? A particularidade desta causa, doutor, é que o juiz de primeiro grau disse que a norma era inconstitucional e, baseado nisso, indeferiu o pedido. Quer dizer... então nós temos que manifestar para poder, eventualmente, corrigir a decisão de primeiro grau. É muito comum nas causas da turma, da própria turma, situações em que o juiz, incidentalmente, né, pelo controle difuso, ele disse, essa lei é inconstitucional, não vou aplicar, e a própria turma revê isso também, embora sem precisar adentrar na declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, simplesmente baseado na interpretação. Então, é a situação aqui. Ou nós optamos por tratar isso como uma mera interpretação... Aqui, o que eu vejo aqui, infelizmente, é isso. É que parece que há um interesse de que o pleno não se manifeste sobre essas questões, quando, na verdade, é uma questão importante e tem que se manifestar. Excelência. O pleno não pode abrir mão de competência que o regimento interno lhe atribui para jogar a questão para a turma. Eu voto para retornar para a turma, doutor, é ação individual. Doutor Edilson antecipou já o voto. Doutor Técio. Mantém o voto de remeter à turma. Doutor Meton. Também. Doutora Basilice. Doutor Bozon já manifestou também. Doutora Basilice. Então... Pois é, meu voto faz referência ao artigo 16, 1N do nosso regimento interno.
o meu voto vai ser o mesmo aqui ou na turma, então eu vou ficar indiferente aqui. Quer dizer, eu coloquei para a turma decidir, eu não posso me acatar, né? Eu vou acompanhar, então fica esse precedente. Então, Flávia, como fica a votação, a divergência apenas do desembargador Jorge, para que manter a competência do pleno para análise, para né? estabelecer a competência do pleno. Por entender que há reserva de plenário. Ok, então, é assim que se proclama. Número de ordem 5, relator Dr. Marco, processo 8432, dígito 03-2022, vista regimental Dr. Edilson, presidência Dr. Técio. Ordem 5. Com a palavra, o desembargador Edilson. Excelências, aqui é uma vista regimental, porque eu fiquei preocupado com esse processo em termos de acordo feito por uma advogada comum. E eu estou propondo a procedência da ação rescisória, que eu não entendi que o acordo foi um conluio, e, portanto, eu proponho a procedência da ação rescisória. Quero só que a doutora Flávia coloque aí que há um erro, uma contradição minha aí, e eu quero tirar logo daqui para... Ante o exposto tem, vírgula, confirmando-se a decisão que denegou, isso aí sai, até homologado. Então, ante o exposto, julga-se procedente a pretensão veiculada na pretensão rescisória. Certo? Então, é isso. Eu entendi que a advogada... Aqui eu vou só usar aqui um parágrafo que eu entendi que é suficiente. Nem se argumente como pretende a advogada da ré tratar-se de erro material, já que a doutora Jaciara Batista Gomes, em 3 ocasiões, petição de acordo, solicitação de expedição de alvarás para saque da justiça e para levantamento das parcelas de seguro-desemprego, apesar de figurar como representante da empresa ré, requereu em favor da reclamante, ora parte autora. Todos esses elementos evidenciam que o acordo em questão, na verdade, configura ato simulado, praticado por uma única advogada que formalmente está atuando naquele feito somente em prol da empregadora, tendo em vista o claro conflito de interesses existente entre as partes, reclamante e reclamado. Então, é isso o meu voto divergente. Eu vou manter o voto, então pode passar para os próximos. Está presidindo, né? Doutor Técio. Isso, eu acho que estava pendência de voto ainda. Quem, Flávia? Não, só quem está acompanhando o doutor Edilson é o doutor Arnaldo. Os Eu demais também. Doutor Meton também, né? É. Mais alguém? Vai mudar? Eu já havia votado, se não me engano, acompanhando. Não, o senhor está presidindo. Pois é, o seu voto fica desconsiderado. Sim. Aqui eu estou propondo a volta do processo, aí se quiserem fazer novo acordo, que façam com advogados diferentes. O que eu acho interessante, eu acho que o relator esclarece aqui no voto, que constou o nome da advogada da reclamada por questão de erro material. E eu estou constando no meu voto que nem se alegue que é erro material. Eu acompanho o relator. Ela figurou em várias fases do processo. Exatamente, doutor Jorge. Eu estou dizendo, nem se argumente como pretende a advogada da rede, nem falei do nobre relator, que é erro material, já que a doutora, quer dizer, não foi só no erro material do acordo, teve outras. Ainda falta o voto da doutora Basilissa, né? Eu voto no doutor Edilson. Então, proclama aí. Que redigirá o acordo, né, doutor Técio? Isso. Condutor o doutor Meton acompanha também, divergência. Ficou unânime. Não, divergência só o relator doutor, vencido e quem Jorge. acompanha ele é o doutor Jorge. Tá contra o desembargador, né, Edilson Cardoso. Certo. Número de ordem 6, relator doutor Edilson, processo 8463, dígito 23-2022-000. Ordem 6. Todo mundo é Edilson. Agravo regimental do Banco Bradesco S.A., agravado do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancário e Financiado do Estado do Piauí. Em face da decisão deste relator, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, e eu mantenho meu despacho.
Está unânime, né, presidente? Unânime, doutor. Então, proclama-se o resultado nos termos do voto já proclamado. Número de ordem 8, relatora doutora Basilissa, processo 8488, dígito 36, 2022. Ordem 8. Presidente, aqui é um MS aviado por Neivas Cedênio de Carvalho contra a Caixa Econômica Federal. A impetrante se insurge contra a decisão da vara que indeferiu o pedido de antecipação para liberar a GTS. Eu estou admitindo o MS e no mérito nego na segurança porque não constatei nenhuma ilegalidade no ato. Está unânime, né? A decisão é o processo 80.438, né? Unânime. Então, foi proclamado conforme o voto da desembargadora Basilissa. Aliás, juíza convocada até agora, né? Então, encerramos, doutores, e temos uma pauta administrativa, né? A gente dá um intervalo, pequeno intervalo. De 1 minuto. E retorna rápido. Sim, doutor.
abrir a sessão. Declaro aberta a sessão administrativa do dia 1º de março de 2023. De início, temos atas para aprovação da 16ª sessão presencial realizada em 23 de 11 de 2022, da continuidade desta sessão no dia 25 de 11 de 2022, da 17ª sessão presencial realizada em 1º de dezembro de 2022, da 18ª presencial, também administrativa, realizada em 7 de dezembro de 2022, da 19ª sessão presidencial administrativa, realizada em 19 de dezembro de 2022. Não houver objeções, eu declaro aprovadas. Aí a gente pode passar para a pauta da sessão administrativa de hoje. Pode fazer o pregão, doutora Flávia. Processo de ordem 1, PROAD 788-2023, interessado juiz Ferdinand Gomes dos Santos, assunto licença para tratamento de saúde. Verinha, o doutor Edilson está pedindo. Não havendo nenhuma impugnação, aprovada. Aprovado. Ordem 2, PROAD 1976-2021, interessada juiz Alba Cristina, assunto licença para tratamento por motivo de doença em pessoa da família. Sem objeções, fica aprovado. PROAD, ordem 3, 196 de 2023, interessada Ilma Bezerra Fischel, assunto pensão civil por morte do companheiro. É alguma... Serve do Alan, não é? Do Alan. Não tendo nenhuma impugnação, fica aprovado também. PROAD 5497-2022, interessada a ministra Eliana Schaiber, assunto férias, indenização de férias não usufruídas. Pediria atenção nesse processo, doutor Bozon, doutor Meton já discutiu ali fora, doutor Jorge, doutor Edilson. Já verificou, doutor Edilson, essa questão das férias? Voto pelo deferimento, que eu acho que atende. Bom, como eu adiantei a presidência, como são os 4 últimos períodos, né, eu entendo que ela tem direito, de forma diferente, como eu votei no caso do doutor Fausto, que envolvia um período superior aos últimos 4 períodos de férias. Olha, aqui, doutor, só para esclarecer, tem férias 2020, primeiro, 2020, segundo, 2021, primeiro, 2021, segundo, 2022, primeiro, 2022, segundo. Então, presidente... E proporcionais, né, também. Meu voto é com relação aos períodos que ela tem direito à indenização de acordo com os normativos, né, do CNJ. Presidente, eu não entendi. E quanto aos demais, eu faço remissão ao voto do processo do doutor Fausto. Viu, presidente? Eu não entendi porque é 2023. Pois é, doutor. Eu vou. Não é? É. 4. Talvez seja por isso que esteja dando mais de 4 períodos. Se o pessoal de recursos humanos explicar para nós aqui, vou pedir essa explicação. Vamos passar para outro aí? Porque... Eu ia retirar de pauta. Não. Férias proporcionais realmente eu nunca vi. Sim. Não, eu estou dizendo essas férias de 2023. Férias proporcionais. Pois é. 2023 entrou agora. Sua Excelência já estava no TST. Obrigado. Não é? Não entendi. Mas recurso humano é bem formado, né? Bem informado. Eu não estou entendendo só. Doutor, eu quero esse esclarecimento também para mim. Eu não entendi. Se eu entendesse, seria bom, mas não entendi.
Ordem 5, PROAD 156 de 2023, interessado Secretaria-Geral da Presidência, assunto promoção de carreira. Esse aqui, presidente, acho que eu tenho que pedir vista regimental. Desembargadora Basilissa, foi analisada aí, né? Teve essa inscrição do doutor Tibério, mas que também já foi analisada, né? Entendi. A segunda mais antiga nem se inscreveu. Então, podemos aprovar a indicação da desembargadora, da juíza Basilissa? Tranquilo, presidente. Unanimidade, né? Por unanimidade. Com certeza, excelência. Sugerindo que o... Presidente. Pois não, doutor desembargador Bozon. Não, eu só queria fazer um registro de saudação e felicitação à desembargadora iminente Basilissa Alves da Silva, nossa colega do primeiro concurso do TRT, uma colega muito valorosa, operosa, é aquela abelhinha, né, que vai captando o néctar das flores e vai semeando ao longo da trajetória. É um exemplo de dedicação, de vibração, entusiasmo, de acolhimento dos servidores, dos advogados, das partes. Eu diria que é um modelo de magistrado cada vez mais distante, raro, que deve continuar inspirando as novas e atuais, as novas e futuras gerações de magistrados. Então, por esta longa trajetória de dedicação, de operosidade, de diligência, que eu cumprimento a colega Basilissa pela sua honrosa e merecida ascensão às elevadas funções de desembargadora desta corte. Sei que ela vai fazer muita falta na primeira instância, mas aqui prestará um grande serviço, sobretudo porque é uma pessoa de colegialidade, ou seja, que integra o colegiado e contribui com seu esforço e sua inteligência. Esse era o registro que eu gostaria de fazer. Doutor Arnaldo, eu agradeço, inclusive, porque realmente foi muito oportuna a fala de Vossa Excelência a respeito da desembargadora Basilissa. Eu estou de pleno acordo também. Acho que o tribunal vai ganhar muito com a chegada da desembargadora Basilissa. Ela é realmente essa figura que a gente enxerga muito mais pelo trabalho que ela realiza do que por qualquer outra característica. Então, doutor Luzardo deseja também falar brevemente. Muito obrigado, presidente. É nessa mesma linha. Eu gostaria de concordar com as palavras e a manifestação do doutor Arnaldo, e que foram por Vossa Excelência ratificadas. Dar meu testemunho de que conheço a doutora Basilissa quando ainda trabalhava como advogada do BNB há muitos anos. Acompanhei a aprovação no concurso, acompanhei a sua dedicação como juíza do trabalho, como mãe, como amiga, uma pessoa de fato diferenciada pelo seu estudo, pelo seu esforço, pela humildade familiar e ela ser uma referência, a melhor e maior referência na família ainda hoje. Todos a respeitam, ainda que consigam os irmãos posições de destaque na sociedade, aqui e em outros estados. Mas a sua humildade, a persistência, a abnegação, a simpatia, a proficiência, a serenidade, acima de tudo, a sua dedicação ao que faz de uma forma muito humilde, mesmo tom de voz. Então, o Ministério Público cumprimenta a doutora Basilissa por essa ascensão ao cargo de desembargador, merecidamente, embora seja por antiguidade, mas também há mérito envolvido, e acredita que o Tribunal do Trabalho e a sociedade, que é o jurisdicionado de um modo geral, só tem a ganhar com a sua chegada. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, doutor. Presidente, só queria sugerir, eu fiz ali, em particular com Vossa Excelência, no privado, que sugerir que o ato da doutora Basilissa, nova convocação, fosse até a posse definitiva, para não ficar 30, 60. A doutora Basilissa, inclusive, cogitou desse assunto e ela mesma explicou que ainda poderia permanecer convocada por mais 30 dias, segundo o regimento. Então, a gente vai analisar direitinho isso e fazer da forma mais pertinente mesmo, que é isso, né? Se possível, ela ficar já convocada até a posse. Então, o próximo processo. Processo de ordem 6, PROAD 221-2023, interessado, Secretaria-Geral da Presidência, assunto escolha de magistrados para coordenar núcleos e centrais. Referendar portarias 133, 134, 135 e 136. Bem, são as portarias de designação para o NUPEMEC, SEJUSC, no caso do doutor Edilson, na primeira instância, SEJUSC, né, de primeiro grau, doutora Benedita, doutor Tibério para o núcleo de pesquisa processual e para a central de mandados judiciais, doutor Francílio Bibil para o núcleo coordenar o núcleo de apoio à execução no AP e também a central de leilões. Então, aprovado. Presidente. Presidente, eu só indago se foram observadas as normas regimentais que foram aprovadas por esta Corte com relação ao rodízio. Sim, sempre tivemos essa cautela de verificar. Sim, no caso aqui, eu não tive tempo. O doutor Edilson está prosseguindo, mas é porque teve a candidatura, né? Não, os editais foram abertos. Não estou nem falando de desembargador Manelli, estou falando basicamente do primeiro grau. Bem, foi tudo selecionado mediante inscrições por edital. Então, foi dado preferência a quem não tinha... Sempre foi. Ok. Sempre. E o próximo processo é o... Ordem 7, PROAD 419-2023, interessado Secretaria-Geral da Presidência, referendar ato 22-2023, de convocação da doutora Tânia para compor quórum, e a portaria GP 127-2003, que atualizou a Comissão Permanente de Avaliação Documental. Se não há objeções, ficam aprovados. Aí fica faltando só o processo da... Eu aguardando aqui, me explicaram aqui que essas proporcionais, na verdade, representariam as proporcionais depois do segundo período. E aí eu acho até... Eu também questionei, agora que me recordo, isso aí. E eles usam como se fosse 2022, 2023, né? E duplica. Mas eu acho melhor retirar aqui para explicar com mais precisão, porque isso aqui não pode passar com nenhum tipo de erro. Então, vamos... Vossas Excelências aceitariam aguardar um pouco ou... Eu sugeriria, Vossa Excelência, tirasse de pauta, até porque eu mesmo vou pedir, vou ter que pedir vista regimental para analisar, porque realmente está um pouco confuso. Tá, eu acho que até a forma de... Porque o setor, ele explica aqui que um ano, início de ano, dois meses de férias. O início de outro ano, mais 2 meses de férias. É porque eu quero dizer, presidente, que Sua Excelência não se desligou do serviço público. Ela já vai contabilizar para lá. Mas lá tem declaração interna dela que não vai usar o proporcional para ela. Mas não tem proporcional porque ela assumiu quando lá no TST? Este ano. Assumiu em dezembro. Dezembro. Você entendeu? Até ela virou o ano lá, já adquirindo férias. Isso. Lá. Foi o seguinte. Como é que da férias 2023? Eu acho que o erro que está na nomenclatura. Pode ser. Ela passou os 2 anos de presidência sem usar férias e já tinha um proporcional.
Então, a questão está nesse proporcional bem aí, que eu quero melhor explicação. Eu vou retirar, doutor. Eu vou retirar de pauta para não ficar confuso. Ainda que esteja correto, eu acho melhor escrever adequadamente. Pode ser só questão de nomenclatura. Eu tinha sugerido, era assim, o pessoal do Recursos Humanos vinha aqui no microfone. Pode ser também. E dar essa explicação para nós. Eu vou tentar isso aqui. Porque quem fez sabe o que está fazendo, né? Nós não estamos. Exatamente, informação técnica, né? Exato, tem informação técnica. Nunca pagaram mais a gente aqui. Era só isso. Mas, se você quiser que eles venham, se dar explicação agora, volta agora já. Pedir. Tem a foto, né? Foto histórica. Ó. Se o povo tá rindo presencial, tá simulando. E eu que tinha dito, que eu ia começar a retirada da laguna, ia começar, sabe? A gente pode chegar muito rápido longe mesmo. A gente deixar pra hora aí. Só filmar. Só. Eu vou pedir, se for votar, eu vou pedir isso, porque não vai ver nada. Olha a explicação. É uma. Ele disse que adora. Que ele poderia estudar para poder, mas não tem como. Então, doutor Meton, doutores, eu vou retirar de pauta. Por quê? Até a servidora que elaborou, ela está de férias, está afastada. Então, vou submeter. Melhor. Para começar, tem uma questão técnica, né? Porque ele se refere a férias proporcionais, dizendo que é de 2023, mas elas são do ano anterior. Então, só nisso já há necessidade de retificar pelo menos o texto. Eu não entendi. Então, encerramos a sessão por hoje, a de hoje. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Acumuladas aqui. Um bom resto de semana a todos. Então, doutores, conforme conversamos há pouco, né? Estamos reabrindo a sessão administrativa de hoje, dia 1º de março de 2023, para retomar o julgamento do PROAD 5497/2022, em que consta pedido de indenização por férias não gozadas da ex-desembargadora Liana Scheibe, agora ministra do Tribunal Superior do Trabalho. O motivo da minha proposta de retirada de pauta foi a dúvida ensejada pela tabela que consta no voto, onde estão discriminados como períodos de férias devidos à desembargadora Liana as de 2020, 2 meses, 2021, 2 meses, 2022, 2 meses, e as férias proporcionais que, indevidamente, ou por uma técnica peculiar do setor de pessoal, ficou registrada como sendo de 7/12 2 vezes, já que são 2 meses, do ano de 2023. E essas férias proporcionais, na verdade, elas são proporcionais porque a desembargadora tomou posse
em maio, aqui no tribunal, no mês de maio. Então, a aquisição das férias de 2023 por completo aconteceria somente em maio de 2023. Mas ela passou 7 meses ainda no TRT 22. Logo, esses 7/12 são pertinentes a trabalho prestado ao TRT em 2022. E que fique assinalado que nos autos a desembargadora já expressou, conforme exige o ato normativo que rege o assunto, que ela não vai averbar esse período trabalhado em 2022 para fins de aquisição de férias no TST. Logo, a indenização é cabível por esse motivo, também dos 7/12. Com essas retificações no texto, ou melhor, esclarecendo o texto, que eu vou inserir no voto, né, eu indago de Vossas Excelências se acompanham esta relatoria para deferir as férias no valor de 379 mil, a indenização das férias no total de R$ 379.632,30, conforme a discriminação constante no voto. Presidente, eu não tenho conhecimento técnico da matéria, eu voto com Vossa Excelência, vai me louvando a qualidade técnica dos funcionários que elaboraram a matéria. E eu também, assim, me questiono um pouquinho se é matéria do pleno, seria só do presidente, não? Indenizar, não é conceder férias. Tá? Na alçada dos poderes da presidência. Muito bem, vamos adiantar. Eu adiantando meu voto, que doutor Tess e doutor Arnaldo estão à minha frente, não votaram ainda, mas eu acompanho o presidente. Só para esclarecer quanto à competência, que eu já tinha até aberto aqui, é porque o regimento interno ele elenca as competências do presidente e omite essa. Então, cabe ao pleno, de acordo com o artigo 16 do regimento interno, originariamente processar e julgar as matérias administrativas, as medidas cautelares, as medidas disciplinares e os processos não especificados neste regimento. Como é um caso não especificado, então, realmente a competência é do plenário. Então, o doutor Edilson acompanhou, doutor Arnaldo acompanhou, doutor Jorge. Presidente, eu faço aqui, até para guardar a coerência com o meu voto em relação à mesma matéria relativa à indenização das férias do desembargador Fausto Custosa, eu restringo a indenização aos 4 períodos de férias previstos nos normativos pertinentes, porque entendo ainda, como entendi naquela época, que em face do pequeno volume processual enfrentado por essa corte, não tem como justificar o magistrado, o desembargador não tem como justificar o não gozo das férias em função da necessidade de serviço. Como voto, presidente? Eu sei, doutor Jorge, que sim, ficou registrado. Que e com relação à argumentação de Vossa Excelência de que ela teria sido diretora da escola, a escola, salvo engano, tem vice-diretor, é isso? Sim. O que eu queria assinalar aqui é só que, na minha curta experiência na presidência agora, eu estou vendo que realmente é bem difícil a gente utilizar as férias. Tive até que suspendê-las para dar início aos trabalhos aqui. Eu estava no gozo de férias, interrompi para poder trabalhar na presidência. E eu não sei nem quando é que eu vou poder, e se vou poder, pedir. Por isso eu acho que tem esse interesse do serviço. É só para justificar o interesse do serviço para ela não ter tirado férias. Não, eu também não gozei férias quando estive na função de presidente, mas não é o caso, né? Os últimos 2 anos ela não estava no exercício da presidência do tribunal.
Então, o Eu doutor encerro Tess aqui. pode tirar o cavalinho da chuva que não vai assumir a presidência. Só no dia de pagar. Pronto, então, doutor Técio já acompanhou também, doutor Técio? Então, aprovado, né, com a ressalva que vai ser inserida nos autos a divergência parcial do desembargador Jorge Alain. Inclusive, Encerrado, presidente, então. vou juntar meu voto no processo da indenização da série do desembargador Fausto História, só para complementar. Muito obrigado. Encerrada, então, a sessão, desta vez, definitivamente.